Olá pessoal, sejam bem-vindos à Escola Aberta. Nessa aula iremos resolver mais um exercício de circuitos. O exercício diz calcular o circuito usando o método de sobreposição. O método de sobreposição consiste em analisar o circuito considerando uma fonte de cada vez. Então vamos começar considerando a nossa fonte de tensão. Vamos escrever considerando em primeiro lugar a nossa fonte de tensão. Considerando a E2, o que acontece com a nossa fonte de corrente? Todos os ramos que têm fonte de corrente interrompemos o circuito assim. Ou seja, aqui já não haverá mais passagem de corrente. Não havendo passagem de corrente, significa praticamente que esse ramo vai sair. Sendo assim, removendo esse ramo, eu vou redesenhar o circuito para ser mais fácil de visualizar. Então, ficamos com isto. Sim, dizia, ficamos com um circuito como este. Esse ramo da fonte de corrente, vejam que foi removido do circuito, porque nós, ao considerar E2, o ramo contendo fonte de corrente, nós desligamos, não? Abrimos o circuito. Então, aqui tem um ramo de fonte de corrente, só que removemos. Aqui temos R1, temos R5, temos R4, e aqui temos R3. Outra coisa muito importante que vai facilitar a nossa análise usando o método de sobreposição é nomear os nós, né? Voltando ao nosso circuito original, eu vou dizer que esse aqui é o meu nó B, este é o nó A, este é o nó C, e este é o nó D. Sendo assim, significa que nós aqui temos nó, este nó que está aqui é este, temos nó B, esse nó é o mesmo que esse nó, temos nó C. Esse já não vai ser nó, por quê? Porque aqui removemos o ramo de fonte de corrente, ou seja, a corrente terá um único caminho nesse ramo, não vai se dividir, por isso deixa de ser nó. O mesmo acontece com esse nó de baixo. Então, no circuito reescrito fica assim. E nesse circuito, vê-se com facilidade que é um circuito simples, onde a R1, essa aqui é a minha resistência R1, a R1 está em série com a minha fonte de tensão. A R4 está em série com a R3 e a R5 está em paralelo com essa associação aqui. Então eu vou redesenhar o circuito para ser mais fácil visualizar novamente. Então, o circuito resultante será mais ou menos este aqui. Redesenhando o circuito resultante, ficaremos com... Aqui temos nosso nó P. Do nó B, temos este ramo, não é? Eu vou desenhar aqui, temos este ramo. Onde temos a nossa R1 e E2. R1, E2. Do nó B também temos esse ramo. Onde temos a R5. Do nó B também temos este ramo que sai do nó B. Apenas estou a desenhar o circuito para facilitar a visualização da configuração do mesmo. Aqui temos R4, R3. E todos esses ramos, esse ramo, este ramo e este ramo, todos eles vão para o nó C.
Então todos esses ramos aqui vão para o nó C. Aqui está o nosso nó C. Nó C. Apenas fiz a escrita desse circuito. Depois de reescrever esse circuito, nós já podemos encontrar as correntes desse circuito reescrito, considerando apenas a nossa força eletromotriz E2 aqui. Para encontrar as correntes nesse circuito, nós podemos usar os métodos de análise de circuito complexo. Estou a falar de Nodal, Kirchhoff, por aí vai. Mas não faremos o mesmo porque esse circuito é um circuito muito simples, onde consigo reduzir esse circuito a um circuito equivalente, porque as resistências estão associadas ou em série ou em paralelo. Aqui, vejam o seguinte. R5 está associado em paralelo, esse ramo está em paralelo com este ramo. E por sua vez, todo esse conjunto aqui está em série com a minha R1, o que significa que posso reduzir esse meu circuito a um circuito simples equivalente, com uma resistência única, equivalente. Por isso, não será necessário usar aqueles métodos de análise de circuito complexo. Então, vamos fazer o seguinte. Nesse circuito, vamos marcar as correntes. A corrente que flui nesse ramo é a corrente I1 linha. I1 linha, por quê? Porque essas correntes são correntes parciais, não são correntes do nosso circuito original. São correntes parciais, considerando apenas uma fonte. Não? Então, aqui nesse ramo, vamos chamar de I4 linha. E nesse ramo, vamos chamar de I5 linha. Então, calculando a resistência equivalente desse nosso circuito, o que nós teremos? A resistência equivalente será igual, vejam que a R1 está em série com esse conjunto paralelo aqui. Então, vou dizer R1 mais, porque está em série com este daqui, esse conjunto que está em paralelo. Quando um conjunto está em paralelo, ou seja, quando um circuito está em paralelo, contendo apenas dois ramos, nós podemos determinar a sua resistência equivalente multiplicando esta resistência vezes esta resistência sobre a soma dessas todas as resistências. Então, teremos que R5 vezes a soma desta aqui, R4 mais R3, tudo sobre a soma dessas resistências. R5 mais R4 mais R3. Colocando esses valores na máquina, nós teremos que a nossa resistência equivalente desse nosso circuito há de ser igual a 11,4286 ohm. Depois disso, podemos redesenhar esse circuito para um circuito equivalente mais simples, com uma única resistência equivalente que foi já determinada aqui. Então, como é que ficaria o nosso circuito? O nosso circuito ficaria assim. Ficará muito simples, com uma única resistência equivalente que já foi determinada. Ficaria assim. Onde a resistência equivalente, o seu valor está aqui. E essa fonte é justamente a nossa fonte do nosso circuito reescrito. Aqui. Então, usando a lei de Ohm, nós podemos determinar a corrente total desse nosso circuito equivalente. A nossa corrente total, né, a corrente que vai fluir nesse circuito, a nossa corrente I1 linha, há de ser igual a nossa fonte E2 sobre a nossa resistência equivalente. Colocando os valores na máquina, o que nós teremos? Teremos que a nossa corrente I1 linha há de ser igual
a 0,8749998 ampere. Já encontramos a nossa corrente I1 linha. Vejam que a corrente I1 linha é justamente a corrente que passa pela fonte E2. Por isso, nesse circuito, eu designei a minha corrente total desse nosso circuito I1 linha, porque é a mesma corrente que passa pela minha fonte E2. Não? A corrente que passa pela fonte E2 aqui também, vejam que é a I1 linha, a corrente I1 linha. Por isso, a corrente total desse circuito é I1 linha. Então já determinamos essa corrente, falta determinar essa corrente e essa corrente. Vejam que essa associação aqui está em paralela. Se está em paralela, significa que nós podemos usar o divisor de corrente para determinar uma dessas correntes. Porque já temos a corrente total que entra nesse nó, então podemos deixar essas correntes usando o divisor de corrente. Então eu vou achar a I4, que é essa daqui. A I4, para determinar a I4 usando o divisor de corrente, I4, 4 linhas, há de ser igual a corrente total que entra nesse nó, que é I1 linha. Em cima eu coloco por onde não passa a minha I4. A minha I4 passa aqui, onde não passa a I4 é nesse ramo, né? Então fica L5 sobre a soma dessa associação paralela aqui. Sobre a soma dessas todas as resistências da minha associação em paralelo. Aí está. E colocando esses valores na máquina, o que nós teremos? A nossa I4 linha é igual a 0,312499 ampere. Então, já temos essa corrente, e precisamos determinar agora a corrente I5 linha. Aqui nós temos duas formas de determinar essa corrente I5 linha. Ou podemos continuar a usar o divisor de corrente, que seria mais ou menos assim. A I5 linha seria igual à corrente total que entra nesse nó, que é I1 linha, por onde não passa a I5, não passa aqui, logo fica em cima R4 mais R3, dividido pela soma de todas essas resistências que estão em paralelo. Temos R5 mais R4 mais R3. Colocando esses valores na máquina, nós encontramos que a nossa I5 há de ser igual a 0,562499 ampere. Usei o divisor de corrente para encontrar a minha corrente I5 linha, mas, como eu disse, podemos usar outra forma, que é a primeira lei de Kirchhoff, que diz que a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem do mesmo nó. Vejam que aqui, nesse nó, quais são as correntes que entram? Temos a I1. I1, a única corrente que está a entrar, há de ser igual à soma das correntes que saem, que é I4 linha e I5 linha. I4 linha mais I5 linha. Vejam que nós já temos I1 e também já temos I4. Para determinar a I5 é só isolar a I5 linha. I5 linha seria igual a I1 linha menos I4 linha. Então, colocando esses valores na máquina, o resultado seria o mesmo. Será I1, que já foi determinada, esta menos I4. Vejam aqui, o resultado será exatamente igual a este que nós encontramos usando o divisor de corrente. 0,562499 ampere. Depois disso, conseguimos perceber que a corrente que passa na resistência R3 aqui, não, é a mesma
que passa na resistência R4, porque essas duas resistências estão em séries. Logo, dizemos que R3' há de ser igual a I4'. Corrente que passa nessas duas resistências é igual. I4' já determinamos, o seu valor está aqui. É 0,312499 ampere. Sendo assim, nós já fizemos a análise desse circuito, considerando apenas a minha fonte de tensão. Encontramos as correntes parciais. Então, o mesmo faremos com a fonte de corrente. Temos que analisar esse circuito, mas desta vez considerando apenas a minha fonte de corrente. Então, quando eu considero a fonte de corrente, a minha fonte de tensão, eu devo curto-circuitar. Curto-circuitar é colocar um fio aqui. Aí vai ficar apenas um fio, né? Então, vamos fazer isso. Vou escrever o circuito. Considerando agora o J, o que nós temos, voltando para o nosso circuito, dissemos quando consideramos J, a fonte de tensão nós curto-circuitamos, ou seja, vamos colocar um fio aqui. Então, reescrevendo o circuito, ficamos com e agora vejam que aqui a nossa fonte de corrente nós curto-circuitamos. Curto-circuitar a fonte de corrente é colocar um fio aqui. Remover essa fonte é apenas colocar um fio. Assim. Isso significa curto-circuitar a fonte de tensão. Então, curto-circuitando nessa fonte de tensão, nós ficamos com este circuito. E como havia dito anteriormente, eu vou colocar os nós. Vejam que nomeamos os nós no nosso circuito. Então, vou colocar o nó B, o nó C, o nó A e o nó D. Aqui temos a nossa resistência R1. Aqui temos a nossa resistência R5. Aqui temos a nossa resistência R5. Aqui temos a nossa resistência R4. Aqui temos a nossa resistência R3. E aqui temos a nossa fonte de corrente, J. Eu vou redesenhar esse circuito para ser mais fácil visualizar. Então, redesenhando esse circuito, percebam que esse ponto, o nó A e o nó C, são nós coincidentes. Ou seja, isso tudo é o mesmo nó. Então, reescrevendo nosso circuito, ficamos assim. Temos a nossa fonte de corrente, não é? A nossa fonte de corrente. A nossa fonte de corrente vai para o nó A. Nó A. Sabendo que o nó A coincide com o nó C, são coincidentes esses dois nós, por isso que coloco A coincide com o nó B. E do nó A, vejam que sai a resistência R1. A resistência R1. Do nó A, vejam que aqui também é nó A, porque esses dois nós são coincidentes. Do nó A também sai a resistência R5. R5. E do nó A sai a resistência R3. Deste nó A também temos a nossa resistência R3. Esta resistência sai do nó A. E R1, a resistência R1 e R5 vão para o nó B, ligam-se no nó B. Então, essas duas resistências ligam-se no nó B. Temos o nó B aqui. R1, R5 ligam-se no nó B.
e do nó B sai uma resistência chamada R4. E essa resistência R4 vai para outro nó D. Esse aqui é o nó D. E R3 vai para o nó D. E a minha fonte de corrente também vai para o nó D. Então já fizemos a reescrita do circuito. E daqui nós conseguimos visualizar melhor o nosso circuito. Por exemplo, aqui dá para ver que R1 está em paralelo com R5 e todo esse conjunto aqui está em série com R4 e por sua vez toda essa associação está em paralela com a R3. Faremos o mesmo procedimento, que é determinar as correntes nesse circuito considerando apenas a nossa fonte de corrente. Para tal, como disse para o circuito anterior, nós podemos usar qualquer método de análise de circuito nesse exercício, os métodos estudados, por exemplo, Kirchhoff, Nodal, mais independentes, por aí vai, mas nesse circuito não será necessário usar nenhum desses métodos. Por quê? Porque nesse circuito as resistências estão ou em série ou em paralela, ou seja, eu posso reescrever esse circuito para um circuito equivalente, não é? Por isso não precisamos usar aqueles métodos de análise de circuito complexo. Vejam que R1 está em paralelo com R5, este conjunto paralelo está em série com R4, por sua vez todo esse conjunto está em paralelo com R3. Então por isso não haverá necessidade de usarmos Thevenin, de usarmos malhas independentes para determinar as correntes nesses ramos, porque esse circuito é um circuito simples, que dá para reescrever para um circuito equivalente. Ok, então vamos determinar as correntes nesse circuito, as correntes parciais considerando a J. Vamos marcar as correntes aqui. O sentido das correntes que vocês forem a marcar é aleatório, depende de cada um. Nesse ramo eu vou marcar assim, a minha I5, linha. Vejam que desta vez estou a chamar linha, porque na primeira vez chamei de linha. E nesse ramo eu vou dizer que a minha corrente está a descer, a minha I1, linha. E nesse ramo também vou dizer que a minha corrente está a descer, a minha I4, linha. E por último, nesse ramo, na R3, a minha corrente também está a descer. A minha corrente, vou escrever aqui, a minha corrente I3, linha. Nesse ramo, temos a J que está a subir. Temos nosso circuito com as correntes marcadas. O que eu vou fazer, vejam que essa corrente aqui entra nesse nó. A corrente que entra nesse nó é a J, a nossa corrente J. Então eu vou escrever esse circuito calculando a resistência equivalente desse meu ramo aqui. A resistência equivalente desse meu ramo eu vou chamar de RPS, P de paralelo, S de série, porque nesse ramo aqui temos as duas configurações, temos uma paralela e essa paralela está em série com esta que por isso chamei de RPS, paralelo de série. Mas o nome depende de cada um, isso não interessa, vocês poderão chamar de resistência A, resistência B, o que vocês quiserem. Então eu vou chamar de RPS, que é essa resistência equivalente deste ramo, que há de ser igual, vejam que R4 está em série com esta associação paralela, então vou dizer que é igual a R4 mais paralelo R1, R5. Essas duas resistências estão em paralela. Quando estão em paralelas, multiplicamos entre elas e dividimos pela sua soma, R1 mais R5. Colocando isso na máquina, temos que a nossa resistência equivalente desse ramo aqui há de ser igual a 13,3333 ohm. Depois disso, eu vou escrever novamente esse circuito, não é?
Vou escrever o circuito, o nosso circuito fica assim. Vejam que nesse ramo eu vou substituir com a minha resistência equivalente que eu calculei nesse ramo. Então, aqui temos RPS e aqui temos R3, que é essa resistência. Substituir toda essa minha associação aqui com a resistência equivalente que já foi calculada aqui. O circuito fica mais simples de analisar assim, desta forma. Sabemos que a corrente que passa nesse ramo é I3 linha, I3 linha, e a corrente que passa nessa associação paralela aqui é esta aqui, I4 linha. I4 é a corrente total deste meu ramo aqui. Por quê? Porque a I4 é a soma da I1 linha mais I5 linha. E aqui temos nosso J. E para encontrar essas correntes aqui, nós podemos usar o divisor de corrente, porque nós já sabemos a nossa corrente J, que vale 0,8. Dessa forma, eu vou encontrar a corrente I3, essa aqui usando o divisor de corrente, porque essas duas resistências estão em paralela. Então, a corrente I3 linha há de ser igual a J, que é a corrente total, que entra nesse nó, sabendo que esse nó é A, e aqui é o nó D. A corrente I3 é igual a J vezes, aqui em cima, colocamos a resistência por onde não passa a nossa I3, que é RPS sobre a soma dessas duas resistências. RPS mais R3. Colocando isso na máquina, teremos que a nossa corrente I3 linha há de ser igual a 0,5 ampere. E já temos essa corrente, falta encontrar essa corrente. Para encontrar essa corrente, como já mostrei, nós podemos usar dois métodos. Ou podemos usar novamente o divisor de corrente para encontrar a I4 linha, ou podemos usar a primeira lei de Kirchhoff, que diz que a soma das correntes que entram no nó há de ser igual à soma das correntes que saem do mesmo nó. Agora eu vou usar a primeira lei de Kirchhoff. Nesse nó, quais são as correntes que entram? É apenas a corrente J. Então, J é a única corrente que está a entrar, há de ser igual às correntes que estão a sair desse nó. As correntes que estão a sair é I4 linha e I3 linha. I4 linha mais I3 linha. Isolando o I4, temos que I4 linha há de ser igual a J menos I3 linha. I3 linha já foi determinado e J é igual a 0,8. Então temos I4 linha há de ser igual a J 0,8 menos I3 linha 0,5. Fazendo isso na máquina, temos que a nossa I4 vale 0,3 ampere. Já determinamos a nossa I4, que é esta aqui, nossa I4. Falta determinar o que? Falta determinar a minha I1 linha e a minha I5 linha. Vejam que aqui também essas duas resistências estão em paralelas. Nós já temos a corrente total que sai desse associação paralela, que é a I4. Nós podemos usar novamente para determinar uma dessas correntes divisor de corrente. Tendo a corrente total que sai dessa associação, que é a I4 linha, podemos determinar a corrente em cada um desses ramos usando o divisor de corrente. Então, a corrente I1 linha será igual à corrente total que sai deste nó, que é I4 linha, sobre por onde não passa a minha I1. A I1 passa aqui, por onde não passa a minha corrente I1 é R5, sobre a soma dessas duas resistências.
colocando os valores na máquina, teremos que a nossa I1 linha há de ser igual a 0,2 ampere. E depois percebam que nós já temos a corrente que sai, que é I4 linha, e essa corrente, para determinar a corrente I5, podemos usar divisor de corrente novamente, ou podemos usar a primeira lei de Kirchhoff, que é a soma das correntes que entram no nó, por exemplo, no nó B, há de ser igual à soma das correntes que saem do nó B. As correntes que entram no nó B são I1 linha e I5 linha, entram no nó B. E a que sai é única. Então, usando a primeira lei de Kirchhoff, temos que a soma das correntes que entram no nó B, I1 linha mais I5 linha, há de ser igual à soma das correntes que saem desse nó B. No nó B, a única corrente que sai é I4 linha. Isolando o I5 linha, teremos que I5 linha há de ser igual a I4 linha menos I1 linha. I4 linha já temos, está aqui. I1 linha já temos, está aqui. É só substituir os valores. I4 linha 0,3 menos I1 linha, aqui está, 0,2. Isso dá 0,1 ampere. Então, nós já conseguimos determinar todas as correntes em todos os ramos desse nosso circuito. Depois disso, para encontrar a corrente total do circuito original, este circuito original, nós somamos as correntes parciais encontradas considerando uma fonte de cada vez. O que eu quero dizer? Quero dizer que tenho que levar as correntes que eu encontrei a partir desse circuito, somar com as correntes parciais, considerando o J desse nosso circuito. Então, é somar essas correntes e essas correntes para encontrar a corrente total, as correntes do nosso circuito original. Para encontrar as correntes do nosso circuito original. Vamos fazer isso. Agora queremos encontrar as correntes do nosso circuito original. Aqui redesenhei o mesmo circuito, este, né? Considerando apenas E2, redesenhei, está aqui. E também desenhei novamente esse circuito aqui. Por que eu fiz isso? Para facilitar a soma das correntes, para saber se o sentido das correntes é o mesmo, se não for o mesmo, subtrair, por aí vai. Vão perceber isso quando eu estiver a calcular. E agora é a vez de vocês perceberem a importância de nomear esses nós. Percebam que nós nomeamos os nós na resolução dos nossos exercícios, né? E aqui também nomeamos os nós. Vão perceber qual é a importância de nomear esses nós. Ok, o passo a seguir é marcar de forma aleatória o sentido das correntes no circuito original. Nesse circuito, é só marcarem de forma aleatória, depende de vocês. Por exemplo, eu escolhi esses sentidos. Por exemplo, a minha I1 vai para o nó B, a minha I5 vai para o nó C. E agora vamos determinar a minha I1, a corrente I1. A corrente I1 deve ser igual à soma da corrente I1 desse nosso circuito mais a corrente I1 desse nosso circuito. Ou seja, é a soma algébrica dessa I1 e essa I1. Vejam que a minha corrente I1 linha está entrando no B. E nesse outro caso, considerando J, a minha I1 linha também entra no nó B. Ou seja, essas duas correntes têm o mesmo sentido. Por isso, vamos somar I1 linha mais I1 linha. Colocando isso na máquina, dá 1,075 ampere. E depois vamos determinar a nossa I
I2. A nossa I2, vejam que a corrente I2 é a corrente que passa pela minha fonte de tensão, não é? Vejam, essa corrente que passa pela fonte de tensão, que é nesse circuito, que é igual à minha I1 linha, não é? A corrente que passa na fonte E2 é a mesma corrente que passa pela resistência R1, considerando esse circuito aqui. Agora vamos determinar a nossa I2. Nesse circuito, a minha I2 linha coincide com a corrente I1 linha, ou seja, a minha I2 linha é a corrente que passa pela fonte E2, não é? Está aqui, I2. Mas nesse nosso circuito, nós não temos a corrente I2, por isso, essa corrente vamos determinar por último. Agora vamos pegar a nossa I3. Agora vamos determinar a nossa corrente I3. Veja nesse circuito, no circuito anterior, este circuito, percebemos que a nossa corrente que passa na resistência R3 é a mesma corrente que passa pela resistência R4, porque essas duas resistências estão em série. Daí que I3 linha há de ser igual a I4 linha. Voltando nesse nosso circuito aqui, vemos que a nossa I3, que é igual a I4, essa corrente está a entrar no nó C, não é? Está a entrar no nó C. A minha I3 linha entra pelo nó C. E nesse circuito, o que está a acontecer com a I3 linha? A I3 linha está a sair do nó C. Então, aqui está a entrar no nó C, aqui está a sair do nó C, porque a C está aponta para baixo, logo fica I3 menos, I3 linha menos I3 linha, porque os sentidos são diferentes. Aqui está entrando no nó C, essa corrente, o sentido está aqui, está entrando no nó C, e aqui está a sair do nó C. Logo, subtraindo esses valores, temos que a nossa corrente I3 é igual a menos 0,187501 ampere. Agora vamos determinar a nossa corrente I4. Olhando para esse nosso circuito, a nossa I4, que é essa corrente I4 que passa pela resistência 4, ela está a sair do nó B. E nesse circuito, a nossa I4 também está a sair do nó B, ou seja, o sentido dessas correntes é o mesmo. Logo, vamos somar, a nossa I4 vai ser a soma de I4 linha, que está a sair do nó B, e aqui também está a sair do nó B, mais I4 linha. Colocando os valores na máquina, teremos que a nossa I4 vai ser igual a 0,612499 ampere. Ok, agora nós iremos determinar a nossa I5. A nossa I5, veja no circuito. Nesse circuito, a nossa I5 sai do nó B. E nesse circuito, a nossa I5 entra, essa I5 está a entrar do nó B, ou seja, os sentidos são opostos. Aqui está saindo do nó B, aqui está entrando no nó B, a nossa I5. Logo fica I5 linha menos I5 linha. Isso colocando na máquina dá 0,462499 ampere. E já temos a I4, está aqui I3, I5. Falta-nos determinar a corrente I2, essa que está aqui em cima. E aqui, a partir desses dois circuitos, será impossível determinar a nossa I2, porque aqui nós temos a nossa I2, mas aqui a nossa I2, o ramo que continha a nossa I2 desapareceu quando consideramos o J. Ao passo que aqui nós temos o ramo, por isso não temos como determinar. A única forma é ir para o nosso circuito original, que é esse daqui, usar a primeira lei de Kirchhoff. Por exemplo, quais são as correntes que entram nesse nó? As correntes que entram nesse nó são I5 e I3, e as correntes que saem é a I2. Então posso usar a primeira lei de Kirchhoff nesse nó. Seria I2
que a única corrente que está a entrar há de ser igual à soma das correntes que estão a sair. I3 mais I5. Isolando o I2 há de ser igual a, colocando os valores aqui, o valor da I3 está aqui e o valor da I5 está aqui. Colocando esses valores na máquina, isso dá-nos 0,274998 ampere. Aqui estão todas as correntes determinadas. A corrente que passa nesse ramo é igual a J. A corrente I4 já foi determinada, I3 já foi determinada, a I5 também já foi determinada, a corrente I1 também já foi determinada e a corrente I2 já foi determinada. Depois disso, vocês podem fazer a prova para verificar se os vossos cálculos estão corretos, certo? Então, percorrendo esta malha aqui, nós iremos encontrar a nossa UAP. Temos a nossa tensão UAB aqui. Percorrendo esta malha, o sentido depende de cada um de vocês. Eu vou escolher esse sentido, não. Então, usando esse sentido para percorrer essa minha malha, teremos que o AB, que é a minha tensão entra do potencial menor, vai para o potencial maior, por isso coloquei menos. Mas, vejam que o sentido de percurso da malha, essa aqui é a minha malha A, é este. Então fica mais R1 vezes I1 mais R4 vezes I4. Mas por quê? Porque o sentido de percurso da malha coincide com o sentido da corrente nesse ramo e neste ramo. Tudo isso igual a zero. Isolando o AP, fica R1 vezes I1 mais R4 vezes I4. Colocando isso na máquina, temos a nossa tensão UAB 11,5 volts. Depois disso, nós já podemos calcular a nossa potência fornecida. A nossa potência fornecida há de ser igual a nossa tensão UAB vezes a nossa fonte de corrente mais a nossa tensão 2 vezes a corrente que passa nessa minha tensão 2. Colocando isso na máquina, a nossa potência consumida, quis dizer fornecida, de ser igual a 11,95 watts. Vamos fazer agora o cálculo da potência consumida. Potência consumida há de ser igual a R1 vezes I1 ao quadrado mais R3 vezes I3 ao quadrado mais R4 vezes I4 ao quadrado mais R5 vezes I5 ao quadrado. Logo, a minha potência consumida dá 11, colocando esses valores na máquina, é 11,95 watts. Isso comprova que os nossos cálculos estão corretos, porque a potência fornecida é justamente igual à potência consumida. Muito obrigado e até o próximo vídeo.